Já dizia aquela velha frase, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Quem é que nunca tomou um remédio por conta própria para se livrar de uma dor de cabeça? Quem nunca ouviu aquele conselho de um amigo? Toma esse remedinho aqui, ó, é tiro e queda. E eu duvido que você não tem em casa uma farmacinha. A automedicação é tão comum que torna o Brasil um país recordista. Um estudo feito em 2016 pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade mostrou que 72% dos brasileiros se medicam por conta própria e que 40% fazem autodiagnóstico em pesquisas pela internet. Essa cultura se reflete nas prateleiras das drogarias. Muitas vezes o acesso a remédios sem prescrição é tão fácil que banaliza o consumo. Se por um lado o brasileiro toma remédios sem orientação médica, por outro, muitas pessoas que precisam de medicamentos têm dificuldades em conseguir. Existem caminhos que as pessoas podem percorrer de maneira responsável quando não conseguem ter acesso a remédios, mas precisam usá-los, seja por custarem mais caro ou por serem de uso contínuo. Dificuldades financeiras ou de falta de conhecimento, como não saber dos seus direitos enquanto cidadão, são algumas das situações mais comuns. O apoio social e de ajuda voluntária servem como suportes quando algumas pessoas não conseguem ter acesso a medicamentos por conta própria. Pegamos essa pessoa, levamos até, digamos, vamos levar com base primeiro a farmacinha da prefeitura. Entregamos a receita. O que é que nós podemos ganhar aqui? O que é necessário para pessoas mensalmente busca esse remédio? Então ele faz a ficha direitinho. Normalmente é um filho fazendo para a mãe ou para um pai. Então a partir daquele momento esse filho passa a ser o responsável pelo pai ali para poder tirar esse remédio. E em seguida a gente vai para uma farmácia popular. A gente chega na farmácia e todas as despesas, uma xerox, o que precisar, a conferência, a sociedade assume nesse primeiro momento. Tá? Então vai para a farmácia popular. Nós já conseguimos esse remédio. Desses aqui, o que mais que nós podemos ganhar? Aí, se não tiver como, aí nós assumimos. A Farmácia Solidária ela começou há 10 anos atrás. O intuito dela foi ajudar as pessoas que não têm acesso à medicação, que têm alguma dificuldade, às vezes por questão de custo, questão financeira. Vão recolher essas medicações que sobra teoricamente em casa para trazer e vamos doar para quem precisa. E a partir daí a gente começou as doações também, a gente com médico, com clínicas, com vários laboratórios e assim o serviço foi crescendo ao longo do prazo. Nós trabalhamos com todos os tipos de medicamento, a gente tem antibióticos, anti-inflamatórios, a gente tem antihipertensivo, anticoncepcional, até medicamentos mesmo tarjados de controle especial. Porque é muito comum, às vezes a pessoa começou um tratamento, ela não se adaptou. E para onde que vão essas medicações? Então a gente recebe doações de todos os tipos, mas não tem como eu te falar que todo mês eu tenho aquele medicamento. A automedicação é uma coisa muito séria, porque ela pode levar a complicações sérias de saúde e até mesmo à morte. Porque um paciente ele pode ter alergia de algum medicamento e ele às vezes nem sabe. E se for dentro de casa, não dá prazo nem de correr, principalmente para quem mora sozinhos. É muito comum idosos ter, às vezes, medicação sobrando em casa e tomar alguma medicação. E medicamentos também, eles fazem... Alguns potencializam o efeito de outros, cortam efeitos de outros medicamentos. Então, isso pode complicar a saúde desse paciente. É só a pessoa vir até a farmácia solidária, que fica aqui no ginásio da Unidade 2, ela trazer a receita médica ou odontológica também, o documento pessoal e o cartão do SUS. Por outro lado, existem os caminhos burocráticos via poder público quando não se consegue ter acesso a remédios, como através das prefeituras dos municípios ou da justiça. Os cidadãos precisam ficar atentos sobre os seus direitos, mas que existem procedimentos formais a serem seguidos para alcançá-los. Nós, antigamente, tínhamos 3 unidades, a Farmácia Popular do Brasil, a UAF e a Farmácia Municipal. Atualmente, essas 3 unidades foram unificadas no Centro de Atenção Farmacêutica, que a gente chama de CAF.
o objetivo foi trazê-lo para uma única unidade, centralizar a distribuição para que fosse melhor atendida a população, porque a população ficava perdida. Ah, esse é medicamento gratuito da farmácia popular. Ah, esse é medicamento gratuito da atenção básica. Ah, esse é medicamento gratuito do alto custo. Tá? Então, essa divisão, quando se ficasse, o cidadão ficava transitando pelas unidades, né? E cada um tem um critério de distribuição gratuita, mas tem os seus critérios e as suas peculiaridades. Então, com o objetivo foi esse, centralizar. Então, o cidadão hoje que precisa de medicamentos, ele vem no centro de atenção. Então, por exemplo, os medicamentos da farmácia popular, Captopril, Furosemida e outros dessas linhas de uso mais rotínuo, de uso contínuo, eles são distribuídos, são centralizados aqui, mas a distribuição é via PSF, tá? As pessoas dos distritos, o medicamento é distribuído para lá. E no caso do pessoal da região central, pega aqui. Por ordem judicial, por decisão da justiça, ela precisa comprovar a necessidade do remédio pela receita médica, ela precisa comprovar que aquele remédio que ela precisa não tem um outro substituto mais barato ou que esse substituto ele é ineficaz ou não é suficiente para o caso dela. Então existe um relatório com perguntas que a gente entrega para a pessoa leva para o médico dela e o médico preenche o relatório e ela traz para a gente. Ela também precisa comprovar a negativa do doente, do município, da secretaria, da farmácia, em fornecer aquele medicamento, seja porque não tem, seja porque vai chegar depois. Então, a gente tem um modelo de pedido de providência, que a gente chama, que a pessoa leva, o cidadão leva até a secretaria e a secretaria responde aquele pedido para ela, com uma negativa, falando não tenho, e o porquê que não tem. Então, provar a negativa, provar essa questão da necessidade e também tem que provar a hipossuficiência, provar que ela não tem condições financeiras de arcar com aquele remédio. E aí, quando ela vem, ela preenche um relatório social, que é nos moldes do mesmo relatório que se preenche na Defensoria Pública, com a renda, quantas pessoas tem na família, se paga aluguel, a despesa que tem, para comprovar essa hipossuficiência dela. Em alguns casos, o próprio Ministério Público ou a Defensoria ingressa com a ação no Judiciário, mais especialmente quando se trata de criança ou idoso, que são curadorias especiais do Ministério Público. Muita gente acredita que a automedicação só é prejudicial no caso de remédios identificados com tarja vermelha ou preta. Os antigripais, por exemplo, estão entre os medicamentos que ocupam o primeiro lugar entre as causas de intoxicação, à frente de produtos de limpeza, agrotóxicos e alimentos estragados. A automedicação é uma prática tão comum quanto perigosa. A pessoa que toma medicamentos sem a devida orientação pode agravar a doença que quer combater, causando o chamado efeito rebote. Em alguns casos, ela pode aumentar a tolerância do organismo ao remédio, levando à necessidade de doses cada vez maiores. No próximo bloco, nós vamos conversar com a coordenadora do curso de farmácia do UNEC, Denise Fonseca Cortes, e em seguida recebemos o coordenador do curso de medicina, Diogo Pena. Eles vão falar sobre os problemas que a automedicação pode causar. Não saia daí!